Olá, seja bem-vindo a mais uma Identidade Pública. Nosso convidado de hoje é o presidente do Sindicato dos Bancários de Araçatuba e região e também comandante do Diretório Municipal do PPS, José Geraldo Fogolin. Fogolin, como é também conhecido entre os sindicalistas, bancários, esportistas e políticos, é casado com Dona Dirce Pascoal Fogolin e tem 3 filhos, Paulo César, Sérgio Ricardo e Fernando José. Primeiramente, é um prazer tê-lo aqui com a gente no Identidade Pública. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. O perfil de gestor é realmente aquele que define melhor a sua conduta, seja como sindicalista, líder político, diretor de um centro de compras de Araçatuba ou até mesmo presidente de clube? Definitivamente a gestão está no seu DNA? Eu acho que sim. A minha formação profissional é contábil e também é de administrador de empresas. Isso daí me deu essa condição e aonde eu tenho passado eu tenho tido sucesso quanto a isso. Então eu acredito que esse realmente seja o meu principal ponto. Logicamente que para você ser um dirigente sindical ou um administrador você tem que ter outras características, mas o perfil principal eu acredito que seja assim de administrar. O senhor é natural de Araçatuba, Fogolin? Sou nascido em Araçatuba, no bairro, um bairro lá rural, né? Eu sou da Pratinha. Aqui pertinho, fiz o meu... Da colônia italiana. Origem de colônia italiana, fiz o meu primário, né, naquele tempo era primário, lá na escolinha da Jacutinga, bairro rural. Vim para a área urbana, para a cidade de Araçatuba, com 12 anos de idade. Ali que eu comecei, através do estudo tal, e a participação nas coisas, que eu fui conhecendo mais a vida aqui na cidade. Era difícil estudar em escola rural? O senhor vê alguma diferença para a escola urbana? Como o senhor teve dificuldades para se adaptar à vida urbana? Como foi isso? Sim, eu tive. Eu era uma pessoa bastante humilde, bastante tímida. Então, quando você sai de uma zona rural, você vai para eu fui para o Colégio Salesiano, por exemplo. Então, já era uma classe assim. E eu tive dificuldades. Assim. Com o tempo, a gente vai aprendendo, vai vendo as dificuldades, vai superando-as. E eu consegui, no passar do tempo, mas no começo eu senti um bocado essa dificuldade. O senhor vem de uma família muito extensa? A minha família é composta nós somos em 6 irmãos, né? 2 irmãs e 4 irmãos. É uma família que era na média antiga, né? Os italianos, era essa a nossa família. Hoje já bem menores, né? As famílias, mas naquela época nós somos uma família relativamente extensa. E como era essa relação de ajuda dentro de casa, no trabalho? O senhor ajudava os seus pais na lida, no dia a dia? Como era isso? Sim, quem trabalha na zona rural vai saber que tem muitas coisas para fazer, desde fazer uma roçagem de pasto, desde fazer uma colheita de algodão, desde fazer uma colheita de café, tudo isso daí nós participamos, ainda como garotos, né? Que eu vim para a cidade já com 12 anos. Então eu até fui menos exigido nesse ponto, né? Porque eu era garoto ainda, mas eu percebo meus irmãos mais velhos que tinham que participar disso daí tudo, sim, a gente também participou um bocado. O que o senhor se recorda mais desse tempo em que ajudava os pais, ajudava os irmãos? Havia tempo para poder brincar? Havia tempo para praticar um lazer? Como que era isso? Assim, com todas as dificuldades que existiam na área rural, você tem muito espaço, né? Você tem... Lá é diferente o lazer de lá. Você sai para ir para uma caçada, para você ir para um riozinho pescar. Me lembro muito disso, né? Naqueles córregos que tem ali por perto. O que era possível pescar naquele tempo? Pescava-se os lambaris, né? Naquele tempo, os tambiús, bagres. Tinha vários peixinhos que se pegavam. Então, e a bola, né? Acho que o mais que se fazia lá era jogar futebol, brincar, mas com todas as outras coisas também, desde a bolinha de gude, ao peão, ao futebol, a pescaria, a saída para uma caçazinha na zona rural, isso aí sempre existiu. Era o lazer que a gente tinha na época, né? E na Pratinha, as festas populares têm o seu ponto forte, as quermesses, as festas julinas. O senhor participava dessas celebrações? Sim, me recordo muito disso daí, embora como garoto ainda, mas tinha ali na Pratinha, tanto na Pratinha como na Jacutinga, o período de quermesse. Quando tinha essas quermesses eram interessantes, né? A gente percebia que vinham muitas pessoas da cidade lá participar, né? Daqui da zona urbana, e nós também estávamos ali. Então aquilo para a gente era uma coisa meio deslumbrante, era uma coisa muito bonita, muito gostosa. A gente participou bastante disso também, né? E falando em família, como é a participação dos seus filhos, da mulher, de outros familiares no seu trabalho especificamente, nas suas decisões pessoais?
é uma eterna fonte de inspiração a família? A família com certeza é. Eu tenho 3 filhos, já todos formados, né? O Paulo César, que é o Leite, todo mundo vai conhecê-lo por Leite, né? Que é aqui da cidade. Hoje ele participa junto comigo também no sindicato, é advogado. E o Sérgio e o Fernando estão em São Paulo, já o Sérgio também é advogado em São Paulo, e o Fernando é na área de tecnologia da informação, mas eles sempre foram assim, aquela motivação, né? No dia a dia, conversar, discutir, né? E a minha esposa, graças a Deus, ela tem uma série de atividades assim, de cidadania, de ajuda social, que é a Dirce. Ela faz parte da comunidade lá da São João e ela ajuda muitas famílias, então ela tem um trabalho social muito extenso. Então, eu não procuro interferir na área que ela trabalha, ela faz tudo do jeito dela, ela tem toda a autonomia e faz, né? Muitas vezes troca ideia até comigo em alguma coisa, mas normalmente ela faz tudo. E eu, da minha área também, que é uma área muito específica, dirigente sindical é um negócio mais complicado um pouco, você requer um aprendizado muito maior, então, mas ela participa, atua atuantemente em todas as decisões que a gente toma em termos assim vamos dizer, da sequência, não só da atividade sindical, mas daquilo, do clube, das coisas que a gente faz, sempre ajuda. Uhum. No início do programa, nós destacamos sua atuação como líder sindical e também como político. Entretanto, vale destacar a sua formação como contabilista e administrador de empresas. O senhor se vale dessas duas formações para, de fato, dar embasamento à sua atividade atual, às suas atividades atuais? Lógico, foi meu aprendizado. Então, eu aplico isso em tudo. Meu primeiro emprego, por exemplo, foi no escritório de contabilidade. Então, eu já aprendi aí. Eu já fui professor de contabilidade. Então, e nisso tudo, aí você passa a ser um analista de números. Quando você passa a analisar números, entender uma contabilidade, analisar aqueles números, ver resultados e tal, então você passa a ter uma facilidade muito maior de gerir, de administrar, de ter o poder de gestão, que você passa a entender melhor o que você está fazendo, né? Que se você não entende nada disso, você vai ter muito mais dificuldade. Você só vai ver resultado lá na frente, mas você não sabe corrigir caminhos. E no meu entendimento, o que eu mais faço é realmente isso daí, é administrar. Eu administro onde tem a questão financeira, onde não tem, e a gente vem de origem de banco. Eu trabalhei muito tempo no banco, fui gerente do banco, fui chefe de crédito rural, gerente de crédito rural do banco. Então isso daí, eu vi muita gente, muitas pessoas, muitos mutuários, né, crescerem através dos financiamentos, como vi pessoas também ficarem com dificuldades através dos financiamentos. Então isso daí tudo acho que faz parte de um aprendizado, né, hoje já com a idade já mais à frente, já aposentado dentro do banco, então isso tudo me deu uma condição muito grande de administrar. Então isso eu apliquei em tudo que eu faço, né? Tanto no sindicato, haja vista, se você for verificar o patrimônio do sindicato dos bancários hoje, é respeitável, é um dos maiores, talvez, na proporção do estado de São Paulo. Né? Que além do sindicato em si, tem um grande clube lá de lazer e graças a Deus está tudo bem. Então tudo que eu faço eu aplico o aprendizado na minha formação profissional. E atividade bancária é exatamente o tema da nossa próxima pergunta. Desde a década de 80, o senhor se notabiliza à frente do Sindicato dos Bancários, de Araçatuba e também da região. Como surgiu a oportunidade, primeiramente, de fazer parte da categoria de bancários? O que aconteceu foi o seguinte, eu entrei no banco, eu trabalhei já no Comind em 1965, que eu comecei em banco. Trabalhei até 67, depois fui ser contador numa empresa, depois passei no concurso do Banespa em 1970. Aí eu entro ao Banespa. Eu era um esportista, gostava de jogar futebol de salão, futebol de campo, e passei a coordenar a equipe ali dentro, né? Então ali era eu que organizava. E aí eu passei a organizar também até os campeonatos do sindicato, essa coisa toda. Isso daí foi me abrindo um caminho, da mesma maneira que eu falei que eu era uma pessoa muito tímida lá no começo. Aí, a hora que eu cheguei aqui, que eu passei num concurso, que eu comecei a ter a participação justamente nos bancos, com os bancários, vamos dizer assim, sem falsa modéstia, a liderança veio naturalmente. E aí, de repente, todo mundo começou a me procurar por uma coisa para outra. E eu passei a organizar as coisas também. E aí fui chamado rapidamente, né, para funções maiores. E cheguei à presidência do Sindicato dos Bancários, praticamente em função dessa minha participação, principalmente no esporte,
no Esporte Clube Corinthians, na época. Isso daí que foi me mostrando para os bancários de Araçatuba e região, e aí foi um passo já definitivo para sindicalismo. E como o senhor define esse engajamento em defesa dos direitos da categoria? É uma atividade que tem te dado uma visibilidade, tem te dado um respaldo muito grande. Como é lidar com as dificuldades em defender uma categoria tão articulada quanto a dos bancários e tão vital à vida da população? É prazeroso. Foi prazeroso durante todo esse período. A gente participou diretamente na organização. Nós tivemos muitos avanços na categoria, em benefício da categoria de trabalhadores bancários. Defendemos muita coisa, construímos muita coisa. Fiz parte das mesas de negociação junto à FENABAN em determinado período, porque eu também fui dirigente, quando eu fui dirigente da Federação dos Bancários de São Paulo, Mato Grosso do Sul, fazia parte das comissões de negociação, tanto do Banespa como da FENABAN. Então, isso daí tudo teve muitas conquistas. Logicamente que dificuldades também existem, mas tivemos muitas conquistas. Então, foi prazeroso. Eu diria que foi uma construção, né, junto, e o que é importante na categoria bancária, você no sindicalismo bancário, você não trabalha individualmente. Desde 1985, as campanhas, as disputas, as organizações, a própria organização de uma campanha salarial, tudo, ela é nacional. Então, você convive e você passa a aprender a discutir isso em grupo, resolver em grupo, aplicar toda aquela discussão que você teve em grupo nas conquistas, nas greves, tudo. Então, isso daí foi uma coisa importante para mim. Em sua autocrítica, como presidente do sindicato da categoria, o que pode ser feito para ampliar os direitos dos bancários? O que o senhor acha que ainda pode ser feito em defesa dessa categoria? A categoria bancária sempre foi vanguarda, né? Eu não diria especificamente da categoria bancária em si. Eu diria, talvez, da categoria bancária, em termos assim específicos, de uma convenção coletiva, é uma das mais avançadas, né? Porque ela é nacional, inclusive. Ela está muito bem organizada nesse ponto, mas como trabalhador, de uma maneira geral, eu acho que nós temos que ter avanços ainda. Eu acho que nós temos que crescer ainda mais, a questão de garantia de emprego, a questão de estabilidade, aproximar-se um pouco, hoje já nem tanto, né, da política europeia de trabalhos, né? Você pega na França, você pega na Espanha, você pega na Itália, um bocado diferente isso daí. E aqui no Brasil ainda, né, de repente uma empresa troca o trabalhador como se trocasse de camisa. Então isso daí ainda é uma coisa que nós temos que merecer do patrão, merecer da parte do capital, uma consideração maior. E, logicamente, preparar mais o trabalhador, né? Acho que o trabalhador no Brasil precisa ainda ter mais formação. Isso aí também que eu acho que nós temos que construir ainda. Ok. No Identidade Pública de hoje, nós estamos recebendo o presidente do Sindicato dos Bancários de Araçatuba e região e também presidente do Diretório Municipal do PPS, José Geraldo Fogolin. Nós vamos a um breve intervalo e já estaremos de volta. Eu espero você. Sabe onde quer chegar. Por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue. Não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus velhos, caixa d'água. O mosquito é rajado com tom escuro e manchas brancas. E os sintomas da doença você pode notar. São manchas na pele, dores no corpo, inchou, febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance. Estamos de volta com Identidade Pública,
que hoje traz como convidado especial o presidente do Sindicato dos Bancários de Araçatuba e região e também presidente do Diretório Municipal do PPS, José Geraldo Fogolin. Fogolin, eu quero também saber de você que o senhor também é conselheiro do Esporte Clube Corinthians, um clube que, assim como tantos outros centros esportivos, vivia uma grande efervescência na década de 70, 80 e 90. O que mudou nesses 20, 30, 40 anos para cá? Eu fui presidente do Corinthians na década de 80, mais especificamente de 81 a 1985, e fui diretor durante um grande período também, anterior a isso, até posterior, fui vice-presidente também. E nessa época, a época de 70, 80, a característica dos clubes era o que realmente aglomerava as pessoas, aglutinava as pessoas, a sociedade, né? Haja vista, você vê as histórias do Araçatuba Clube, como a do próprio Corinthians. Na nossa região, com a criação, com a existência, principalmente dos ranchos nas beiras dos rios, né? E o Tietê aqui é o que mais proporciona isso, os clubes tiveram uma dificuldade muito maior em subsistirem. E o Corinthians também passou por isso. Eu sou conselheiro nato em função de ter sido presidente, que é uma questão que existe no estatuto, todo ex-presidente é conselheiro nato. Então, continuo lá participando das reuniões do conselho, praticamente, a minha função tem sido só essa, né? Tem dado o apoio necessário ao Delgadinho, ao pessoal lá que está tentando mantê-lo de pé, e mudou muito. Mudou tudo totalmente, porque você verifica aí hoje, todos os clubes têm dificuldades, não é só o Corinthians, né? Você pega o Araçatuba Clube, você pega o próprio Corinthians, vai pegar o Ásia com dificuldade, subsiste graças à Colônia, que é muito mais unida ali, e você vai pegar na região toda também. Então, eu acredito isso, principalmente nas residências, onde você já tem piscinas, você já tem mais coisas, os clubes menores. E isso é uma própria mudança da sociedade. A sociedade muitas vezes cria novas alternativas. Hoje a violência também interfere muito nisso daí. Hoje a gente sabe que o fator violência é extremamente preocupante dentro de alguém que faz alguma coisa pública. Sempre é problema isso daí. Então é isso que deve ter mudado a característica dos clubes. Vale destacar também que o senhor ajuda a administrar um dos maiores centros de compras e também de consumo da região, que é a Copbank, que recentemente completou seu 50º. Como o senhor define essa experiência? Mais uma experiência de gestão aqui no município? Exato. Eu faço parte de uma diretoria, né? Sou diretor administrativo, somos 4 diretores na Copbank. Eu sempre, de uma maneira ou de outra, participava das reuniões, das assembleias, porque eu sempre fui cooperado, desde quando eu entrei em banco, desde a década de 70, antes até. E, então, é uma experiência maravilhosa, né? Como eu estou colocando à disposição e ajudando com o meu conhecimento de gestão, né, dentro da sociedade do cooperativismo, que é uma das coisas que eu gosto também, eu estudo isso daí, eu sempre estudei, participei e acho que é importante, é interessante, o cooperativismo é uma boa saída para os problemas do Brasil e o nosso caso é cooperativa de consumo, então ela está muito bem. Devo reforçar a questão dos 50 anos, né? A Cooperativa dos Bancários completou 50 anos, dia 5 de dezembro agora do ano passado, juntamente com o Sindicato dos Bancários. Também no dia 5 de dezembro completou seus 50 anos de existência. Uma das maiores longevidades aqui no Brasil. Eu acredito que seja o mais antigo da cidade, né? E tanto a cooperativa como o sindicato foi fundada no dia 5 de dezembro, como eu já disse, por uma mesma pessoa, o senhor Alceu Rodrigues da Cruz, né, que era um funcionário do Banco do Brasil, antigo PCB, que hoje é o PPS, né? Então, acho que até a história me proporciona esse prazer, né, de se repetir daí 50 anos, um dirigente sindical também ser diretor da cooperativa, coisa que não aconteceu até hoje. Então, o fundador fundou as duas entidades e hoje eu consigo também estar trabalhando nas duas entidades. Isso também me dá um prazer muito grande. E na questão de gestão, logicamente que não trabalha sozinho, eu ajudo, mas nós estamos numa fase muito boa, nós estamos num período excelente, acho que um dos melhores períodos, apesar das crises que se passou aí nesses últimos, principalmente no último ano, né, no ano passado e no outro, mas nós estamos muito bem, graças a Deus, e temos uma clientela
fiel, né? A nossa clientela é muito fiel, gostam de estar lá. Um ponto de encontro. É um da ponto de cooperativa dos encontro, bancários, né? realmente é um ponto de encontro. As pessoas se veem lá. Se encontram, conversam, bate-papo. É diferenciado de um local de compras normal. Exatamente. Agora vamos falar de política, da política cidadã e também da política partidária, que é a sua especialidade. Como surgiu o interesse pela política em Araçatuba? A partir do momento que você passa a ser um dirigente sindical, você participa ativamente da política. Você faz política, né? No dia a dia nós fazemos política. Na hora que a gente está organizando o time de futebol, na hora que a gente está participando de um grupo que está organizando alguma coisa, você já está fazendo a política, né? E quando você é dirigente sindical, muito mais. Aí o convite para participar disso é constante, né? Eu cheguei à política através do próprio dirigente sindical, né? E se você tem a formação, aí você tem outros companheiros que participam também da política, vêm através da Federação dos Bancários de São Paulo, Mato Grosso do Sul, da Confederação, e aí você automaticamente se engaja a essa situação. E há quantos anos o senhor preside o PPS? O PPS, que eu presido o PPS desde 2004. Desde 2004. Até ali eu participava, mas não era presidente do partido. E em 2004 que eu assumi a presidência, estamos lá até hoje, estamos presidente, né? E o que é uma honra para a gente, mas é também trabalhoso. E muitas vezes eu até brinco com meus parlamentares aí, a Edna Flor e o Arlindo Araújo, falam, moçada, vocês precisam assumir aí o partido e tal, mas eles têm sido até muito gentis e exigindo até a minha participação. Isso é uma honra muito grande. Agora, por que o PPS exatamente? Eu, quando comecei a militar na política, existiam só dois partidos, né? O MDB antigo e a Arena, né? Depois passou para a PMDB e aí houve a criação do PSDB, de tempo de Franco Montoro, de Mário Covas, desse pessoal. E eu fui para o PSDB. Já aí no início de 90, a gente começou a entender que precisava ter uma política um pouco diferenciada. E aí o partido que mais me encaixou, porque participar até da sociedade, da política social, essa coisa toda, foi o PPS. Aí eu fui para o PPS, é um partido da social-democracia, né? Que é o que eu imagino também, que eu penso também, né? Então, o PCB antigo, que depois o PPS sucedeu, ele tinha lá aquela questão do socialismo puro. Hoje já não. Hoje o PPS é uma social-democracia, é a liberdade do capital que tem que existir, mas sempre visando também o trabalhador, sempre visando o trabalho como uma fonte importante, né, nessa composição de riqueza, que é o capital de trabalho, dando bastante ênfase a esse trabalho. Então foi esse que me enquadrou e hoje eu não me vejo encaixado em outro partido, não. Uma pergunta, o senhor também disputou cargo eletivo pelo PPS? Em 1996, ainda disputei pelo PSDB ainda. Cheguei, eu estava prestando serviço naquela época, eu era diretor financeiro da Cabesp em São Paulo, e aí eu estava voltando, em 1995, terminei o meu mandato lá, estava voltando, e aí até por um chamamento do partido, vamos disputar. Fui até bem, teve excelente votação, tive naquela época mais de 800 votos, mas a linha de corte foi mais alta um pouco, teve muitos vereadores, vários vereadores que tiveram menos votos que eu, mas eu acabei ficando na suplência, foi primeira ou segunda suplência naquela época, e depois eu não disputei mais, e na questão de candidatura não disputei mais. O que encanta o senhor no Legislativo, por exemplo? O que motivou a disputar um cargo? Naquela época foi mais até por solicitação. Okay. Não me encanta muito o Legislativo, não. Eu tenho uma certa, um pouquinho assim, de dificuldade até o Legislativo passa até por umas coisas. Eu sou mais executivo, até pela questão de... Poder da caneta, poder de gestão, né? Mesmo. De gestão e tal. Legislativo... tanto que eu não tenho intenção nenhuma, nem pretendo de maneira nenhuma disputar um cargo legislativo. Eu sempre ajudo a organizar a política, gosto da política social, da política sindical, até da política partidária, mas como uma retaguarda, como um assessor do pessoal, não quero disputar cargo nenhum. Na sua visão como presidente do PPS, o que mudou na postura do partido ao conseguir eleger 2 representantes da legenda para a Câmara Municipal de Araçatuba, levando em conta que um deles é o presidente
da Câmara de Araçatuba, é a presidente da Câmara. O PPS, desde que eu assumi, nas duas eleições que existiram, nós elegemos 2 vereadores. O anterior foi o Ney Girão, junto com o Arlindo Araújo. Depois o Ney Girão saiu do partido, aí nós montamos uma chapa novamente e conseguimos manter os 2 vereadores, que é a Edna Flor, e atualmente nossa presidente, é a vereadora mais votada. Ela vem do PT, ela sai do PT e vem para o PPS, né? E ela veio para o PPS, se você for consultá-la, você vai perceber que foi pelo tratamento que ela recebeu, pela postura que tem o PPS de Araçatuba, pelo trabalho que o Arlindo já fazia, pela amizade que ela tinha comigo e me conhecer do jeito que ela me conhecia, sabia. Folha de serviço prestado. E ela sabia que ela mesma confessou isso a mim. Um dia que você tiver a oportunidade de conversar com ela, falar, eu fui para o PPS, principalmente que eu sabia que eu ia ser respeitada lá dentro e não iria, eu estaria trabalhando com gente séria. Essa é a definição dela. E graças a Deus, e nós mantemos isso daí, acho que de 12 vereadores, um partido que não é um grande partido no país, é um partido pequeno, mas em Araçatuba ele é grande. Ele é grande porque ele consegue, nos 2 últimos mandatos, 2 vereadores de cada legislação. Isso é importante. Recentemente o senhor recebeu a visita do presidente nacional do PPS, o Roberto Freire, ex-deputado federal, e pedindo exatamente o fortalecimento da unidade do PPS no estado de São Paulo. O que cabe para Araçatuba nesse processo de fortalecimento institucional? Ele ficou contente com o que viu aqui no Diretório Municipal? Como o senhor vê exatamente o terreno do PPS para as eleições de 2010 e também de forma institucional? Não, ficou. Tanto que a Edna Flor, por exemplo, e eu, nós participamos diretamente do diretório estadual, juntamente com o nosso presidente, que é o Davi Zaia, né, que é o presidente, também já esteve aqui, presidente estadual do partido, que é ligado a gente também. Estive com ele ainda essa semana passada, e ontem, aliás, e ele é o nosso no estado. E o Roberto Freire vem justamente, sai de Pernambuco, vem para São Paulo, justamente para fortalecer mais ainda o partido. Fixou domicílio em São Paulo. Nós participamos diretamente do diretório, então no estado de São Paulo nós temos influência até sobre isso daí, a gente tem uma boa participação juntamente com o nosso presidente, e aqui na região ele ficou muito satisfeito, ele enalteceu até a participação do PPS na Câmara Municipal de Araçatuba, e não era para menos, né? Afinal de contas, tem o vereador mais votado, tem o vereador de mais longevidade dentro da Câmara também, que é o Arlindo Araújo. Quer dizer, isso daí, é o presidente da Câmara. Isso daí, o partido realmente está num bom momento aqui na cidade. Líder sindical, líder bancário, o que falta para, de fato, encerrar com chave de ouro a sua carreira profissional? Bom, todas as atividades que eu exerço, além de sindical, trabalho hoje na cooperativa, fui presidente de clube e tudo mais, não falta muita coisa, não. Eu já tive a oportunidade de conhecer muitas coisas através do movimento sindical. Tive na OIT na Itália, né? Conheci a Organização Internacional do Trabalho, conheci muitos sindicatos em Portugal. Já tive fazendo treinamentos na CLAT, que é a Confederação Latino-Americana de Trabalhadores na Venezuela, já tive no Chile, Argentina, Cuba, tudo através do aprendizado do movimento sindical. Por isso que a gente acumula uma experiência bastante grande nesse momento, né? Eu acho que não, e hoje eu estou me dedicando bastante à questão do cooperativismo. Como eu faço parte da diretoria administrativa, estou lá há 2 anos e eu estou participando diretamente das questões do cooperativismo. Já faço parte, através da informação, das questões da organização das cooperativas do Estado de São Paulo, em São Paulo, né, através do Edivaldo Del Grande, lá, que é o presidente. A gente vai estar engajado a isso daí também, até para estar construindo alguma coisa mais. Eu acho que é um ciclo de vida que eu passei, construir alguma coisa. Acho que estou deixando um legado aqui muito importante. E o que eu levo de mais importante na minha vida é o seguinte: durante todo esse período eu consegui me manter ali nos cargos, essa coisa toda, sempre com eleições, não é nada imposto,
e foi a credibilidade junto à sociedade. Eu acho que o mais importante que eu consegui foi isso, ser acreditado pelo bancário, ter crédito junto à sociedade, a sociedade me respeita, o bancário me respeitam, e aí isso é muito bom, isso eu acho que eu consegui construir. Logicamente que temos sempre as dificuldades, nem se vai agradar a todo mundo, mas o principal que eu falo da construção disso é deixar esse exemplo. Eu falo isso sempre para meus filhos, né, para minha família, que o principal é isso, é você sair na rua, você ter credibilidade, ser reconhecido e falar, não, esse cara é um cara sério, é um cara decente e tal. Isso daí, eu acho que eu mais me orgulho é isso daí. O Identidade Pública de hoje recebeu o presidente do Sindicato dos Bancários de Araçatuba e região e também presidente do Diretório Municipal do PPS, José Geraldo Fogolin. Nos veremos em breve e até a próxima edição.